Entendi. Tem uma coisa muito interessante que eu até estava falando para você no início, que ainda respondendo essas perguntas aí da juíza, tem a pergunta crucial no caso da Suzane é a pergunta número 2. Ela está arrependida do que ela fez? E aí? E aí é o seguinte, a pergunta básica é essa. Tá, a Suzane está sentada na frente da psicóloga. A psicóloga pergunta: e aí, você tá arrependida? Ela fala: tô muito, muito, muito arrependida. Você tá arrependida por quê? Ah, é porque eu matei meus pais, aí eu destruí a minha vida, destruí a vida do meu irmão, aí eu podia ter uma família, podia ter um curso superior, podia estar com a minha vida encaminhada e eu tô aqui. Ou seja, ela já reprova no básico que é a entrevista. É. Porque ela, com essas respostas, ela Tá preocupada com ele, com ela. Sim, com ela. Ela computa o crime em prejuízo próprio. É. Em nenhum momento ela diz: meu pai era um excelente executivo da Desta, construiu o Rodoanel, podia ter construído outros projetos. A minha mãe era uma psiquiatra e eu interrompi a carreira dela. Não, ela já... Só que aí reprovou. Aí 2 anos depois faz de novo o teste que a psicóloga... a Suzane quer sair, já tá aqui, tem direito à saída. Então tá, vamos fazer um novo teste. Aí agora, como ela já sabe como ela reprovou no primeiro, aí ela começa a responder: eu destruí a vida dos meus pais, meu pai era um profissional brilhante, minha mãe era uma pessoa tão boa. Só que aí, como a Suzane, em outros testes, ela deu outra resposta? Ela deu outra resposta. E antes ela já tem o diagnóstico de manipuladora, sedutora, aí eles não acreditam nela, aí eles botam ela para fazer o teste de Rorschach. Que é isso? Que é esse aqui. O teste de Rorschach, cada capítulo ele tem 10 pranchas. O que tá escrito aqui? Parece um homem esqueleto. barbado. Ah, não. Um esqueleto, mandíbulas. Daqui não dá pra ler. Não dá pra ler? Não. Aí agora deu. Ah, tá. Então vamos lá. Então, aí... é um teste, o psicólogo ele faz o teste no criminoso, e o teste ele dura mais ou menos 2 horas, tá? Então o que é? Ele tem 10 pranchas, é um teste projetivo, ele tem 10 pranchas, e ele dá a primeira prancha pro paciente, pro periciando, no caso, pro criminoso, aí ele tem que dizer o que ele vê nessas imagens. Qual é o fundamento desse teste? Esse teste ele vai revelar os sentimentos que você não quer que venha à luz. Ele vai revelar o que você tem de oculto. Vou te dar um exemplo. Pessoa que é invejosa, ela não vai sair dizendo por aí: eu sou invejoso. Mas aí ela, quando ela é submetida ao teste, aparece. Como? Tu sabe que eu não acreditava nisso? Não. Eu não acreditava. Eu ligava sabe isso. Pra quem não sabe como que é feito isso? É um papel com tinta que você dobra e ele replica para outro lado, né, a tinta. Por que será, cara? Eu vejo... Cada pessoa vê uma imagem, certo? Eu posso resumir como esse teste foi criado? Esse Pode, teste foi claro. criado assim. Tem um psiquiatra chamado Hermann Rorschach, que é o autor do teste. Ele tinha irmãos que tinham transtornos mentais que deixavam eles muito violentos. E ele ficava impressionado em saber que, como vários irmãos tinham, e ele não. Então ele se formou em medicina para poder entender o que diabo estava acontecendo na família dele. Então ele tinha um ateliê onde ele tinha somente pacientes violentos. Aí ele dava tinta, dava pincel, dava uns quadros lá para eles pintarem. Aí um dos pacientes esbarrou numa prateleira, bateu numa lata de tinta, e ela caiu numa cartolina branca. Fez uma mancha. E ficou lá no chão. Aí um dos pacientes passou: olha, uma borboleta. O outro passou: não é uma borboleta, é uma caveira. Caramba. Tá louco? Isso aqui é um cachorro esquartejado. Sim. Então ele viu que cada pessoa via uma coisa diferente. E ele começou a associar ao objeto que ele via aqui ao transtorno que ele tinha. Os pacientes violentos viam a mesma coisa. Os pacientes que não eram violentos também viam a mesma coisa. Então é a partir daí que é criado. E ele é
ele é referendado pelo Conselho Nacional de Psicologia. Que doideira, cara. Aqui eu vejo um anjo de 2 cabeças. E você, mandíbula? Parece. Sabe o Dumbo? Dumbo? Parecem 2 elefantes na lateral, assim, ó. Tá, Se batendo, parece. tá. Eu tô fingindo que eu tô entendendo, mas você tem uma cabeça de psicopata, segundo o que ele tá dizendo aí. 2 elefantes se trombando, acidente, sangue, Gente, olha, esquartejamento. vocês não vendo o que a Suzane viu, eu tô tranquilo. Ah, vocês começarem a ver Aí tem o que ela. viu, Você tem o que teve ela acesso viu. ao que ela viu, então Sim, deixa eu ver. tá aqui, ela viu isso aqui. É isso daqui? É. Caramba, um esqueleto, mandíbulas, um cálice e uma flor. Mano, onde ela viu esse esqueleto, mandíbulas? Caramba, cara. Aí vai É diferente desse, né? É um pouco diferente. Ah, sim, a gente muda, porque as imagens, que é um teste, né? Então, para os pacientes não colarem, fazerem cola, então a gente faz algumas mais adaptações. Tá. E esse teste é igual pra todo mundo? São as mesmas figuras? As mesmas figuras, são 10 figuras. Aí depois eles mostram que ele aqui, ó. Vai pra página, vai pro capítulo 2, que é esse aqui. Tá. Vamos ver se o que o mandíbula Vai, mandíbula, o viu. que você vê aqui? Cara, e se eu te falar que, de novo, parecem 2 elefantes? Você tem uma fixação com o elefante? Tô falando sério, só queria saber... Não, agora eu tô vendo a trombinha aqui Não, mas aí- e eles dando Os dois- um batendo de high tromba, five. assim, É, high five uma de tromba. tromba. Mas eu acho que você tem que falar mais coisa, assim, não É? fica só. Quanto mais coisa, É, inclusive, vai. quanto mais coisa, mais eficiente fica o diagnóstico. Beleza, ó. Parecem, lá em cima, vermelho, parecem olhos assistindo os elefantes dançarem. Sim, o que Mais mais? coisa. Vai falando, vai. Pode ser verborrágico. É, E... eu vou pedir pra alguém te avaliar depois pra ver se você continua ou não, vai. putz, eu só consigo ver isso. Realmente é o que eles, sai. e eles É, são eu vou só te dizer uma coisa também. Esse teste ele é tão poderoso que até quando a pessoa tem dificuldade de olhar as coisas, já é um sinal de alguma já é um coisa. sinal de alguma coisa. E também tem um detalhe, ele pode virar também, É? ele pode pegar o detalhe, tipo, pode analisar só aqui. É, virou aqui, parece uma nave espacial. Mas o aqui. mandíbula, eu já vou te dizer que ele tá se aproximando um pouco da Suzane, porque ele tá vendo bichos. E a Suzane, ele viu 2 coisas, a Suzane também Que viu. coisa, hein? E animais, ele viu elefante, ó, ela viu pássaro, ela viu... Coração, ele viu um olho, E ela viu um rato, né? é rato. Cara, você tem a chave de casa, né? Que legal, bacana saber disso. Caramba, cara, que interessante isso. Esse aqui, deixa eu ver, tem uma aqui. Eu estudei, cara, eu li tanto livro sobre Rorschach, que tem um aqui que eu sei... Gente, isso é uma brincadeira, tá? Não vão me processar. Esse? Esse aqui, me processar por Uma exercício bruxa, legal. um morcego e uma âncora. Qual que é? É essa aqui, a figura número 10, eu acho, não é? Não, é número 4. 4. E aí, mandíbula? Manda bala. Sem medo. Cara, parece uma explosão. Continua. Peraí, deixa eu trazer o microfone aqui mais pra perto do computador pra Tá conseguir bom. enxergar melhor. Parece uma explosão. Essa aí parece muito aleatória, assim, sei lá. Parece uma fumaça de uma explosão, como se fosse um cogumelo nuclear, assim. Sei. E nas laterais parece que ele meio que tá vazando, sei lá. Só consigo... E parece como se fosse uma estrada no meio, assim, atravessando a fumaça. É, eu vejo um mago, tipo o Senhor dos Anéis. Vejo orelhas furadas, tipo aqueles caras que usam aquelas coisas que vão alargando, com alargador. E vejo mapas, assim, tipo ilha lá do Game of Thrones, sabe? Aquela coisa do... Westeros. Westeros. São coisas boas ou ruins, você vê? Uma orelha alargada, ela é uma coisa boa pra você ou é uma coisa... Cara, me traz um sentimento meio de angústia, assim, tipo, De sabe? angústia? Que pode puxar e arrancar. O mago é uma coisa de medo e o mapa é uma coisa legal, de uma coisa que eu gosto, entendeu? De uma série de livros que eu gosto. Então, essa figura, ela representa o pai. Então, tudo que você vê nela e os sentimentos que você vê em relação às Cara, coisas que que você viu, interessante. fala da relação que você tem com o seu pai. Por Faz exemplo, muito sentido, cara. é tipo assim, o O medo, medo, a o angústia lance do mago, de do ser o cara mago, que... sim, que é uma coisa que você respeita. E fazia as coisas sem saber Sim. como ele fazia. Sim, Simplesmente ele sim. conseguia as coisas. Cara, vou te falar, esse Cara, teste, que ele é muito... interessante. Eu posso ir num cara e fazer esse teste? Não.
É só Não pode. psicólogos. Não, então, num psicólogo. Ah, pode. Mas aí você tem que ser... Você tem que ter... Tem que ter um motivo para? É, sim. Fala, Mandíbula, o que você ia falar? Eu ia fazer uma pergunta, eu não sei nem se o Ulisses sabe responder, mas como é possível chegar a uma conclusão que o que você falar a partir dessa imagem tem a ver com a relação do seu pai, sendo que é uma imagem completamente, a princípio, é completamente aleatória? É isso que eu não consigo entender. Por que, Olha, que isso é do pai? eu consigo te responder, mas sem entrar no porquê das coisas. Tá. Pelo que eu li, eu tive que ler. Porque no início eu não acreditava. Igual como você não acredita, até agora eu não Eu acreditava. tô começando a É, acreditar. eu não acreditava. Pra mim, isso era teste de revista feminina. Tá, Vê é. se você é ciumento. Aí faz Entendi. um cálculo lá, 1 mais 2. Não sei se você acertou não sei quantos, aí sai o diagnóstico. Tá. Só que aí, quando eu comecei, quando disseram que a Suzane não saía da cadeia porque ela reprovava nesse teste, para eu poder escrever sobre ele, eu tive que parar tudo e ler sobre o teste de Rorschach. Eu li 3 livros, que inclusive são livros técnicos, e conversei com muitos psicólogos que são especializados no teste de Rorschach. O lance é o seguinte, para um psicólogo que não é qualquer psicólogo, para ele aplicar o teste, ainda são 2 psicólogos, é o que aplica e o que avalia. Ah, tá. Que se for um negócio bem feito, o que vai te avaliar, ele não tem contato com você. Tá. Inclusive, teu nome Nem vai sabe no quem código, é. não sabe nem Ah, quem é. uma boa. Um teste bem aplicado, porque tem muito psicólogo que aplica e avalia. Entendi. Mas o teste bem aplicado, as pranchas é submetida pelo avaliador, e o avaliador prepara um laudo que praticamente é a lista das coisas que ele viu e entrega pro perito que vai fazer o laudo. Como os caras eles levam 2 anos se especializando, então, tipo, não é um leigo, um jornalista que vai dizer qual é o fundamento. O que eu sei é o seguinte: eles criam muitas fórmulas em que ele vai somando. Por exemplo, vou pegar o exemplo aqui. Esse Essa último? prancha aqui. Tá. Você falou que viu um rei. Um mago. Não, a orelha alargada. É. Aí o avaliador ele pergunta onde você viu a orelha. Aqui. Então, e aqui. aí, exatamente. Então, ele leva em consideração isso. Se você tivesse dito que era aqui, por exemplo, aí era outra coisa. Ah, entendi. Essa figura no livro, ela é toda quadriculada e tem um número, letrinhas em cada uma. C2. Que aí ela vai marcando, vai fazendo um cálculo e ela chega a... Porque aqui, para cada figura, existe uma lista de 5.000 até 5.000 coisas que a pessoa pode ver. Entendi. E ainda assim, isso é multiplicado porque vai depender de em que meridiano da figura você viu. Se você viu ela assim, se você viu ela pra cá, se você trouxe ela muito perto do seu Nossa, rosto. aqui virou totalmente outra coisa. Aqui Sim, virou... Aqui já não é mais uma orelha alargada, É, né? Já tá virou outra coisa, exatamente. Sabe o Drácula do Bram Stoker? Então. Parece Pareceu... o símbolo, sabe? Que doido, cara. É muito doido, cara, é muito doido. Olha, uma igreja, Cristo crucificado, pênis ereto e uma vagina. Ela falou que viu aqui. Cara, vagina eu consigo ver. Dentre outras coisas, né? Mas aí já foi Eu vejo um influenciado. tapete. Sabe o que eu vejo aqui? Sabe aqueles tapetes de pele de bicho? Que abrem. Ah. É verdade. Mas quando você vê algo associado à morte também não é bom. É? Caramba.